boa tarde, meus amigos do YouTube. Aqui quem vos fala é Bruno Charles Animais. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo muito longo, vai ser um vídeo até um pouco curto, e vai ser apenas uma pequena explicaçãozinha. Vai ser sobre desenvolvimento sustentável, pois estou fazendo muitos trabalhos sobre ele. O que vem a ser o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade? É utilizar recursos naturais de maneira que não denigre o meio ambiente, de maneira que proteja o meio ambiente, e para que ao mesmo tempo possa haver o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, e para que haja também recursos naturais para gerações futuras. Como, por exemplo, utilizar a água de maneira que não denigra o meio ambiente aquático, de maneira que não assim se esgote a água, que em alguns lugares a água está em falta, e de maneira que as culturas e indústrias que utilizem a água possam utilizar a água. É uma maneira assim de aproveitar a matéria-prima de um modo que a indústria e as sociedades que utilizam a matéria-prima possam continuar utilizando ela conforme as gerações e sem que haja uma degradação do meio ambiente. Outro exemplo, o pau-brasil, a madeira pau-brasil, uma madeira muito utilizada para poder produzir móveis e outras coisas. O desenvolvimento sustentável no pau-brasil, modo que ele continue a existir na natureza, que continue a existir muitos exemplares da árvore do pau-brasil, mas para que essa geração e as próximas gerações ainda tenham madeira do pau-brasil para poder construir móveis e essas coisas mais. A Amazônia, por exemplo, desenvolvimento sustentável na Amazônia, por exemplo, de que possa, por exemplo, utilizar recursos naturais da Amazônia, como o guaraná, como os peixes, para que possam até construir fazendas, mas de modo que a Amazônia não seja destruída e de que as gerações futuras ainda tenham recursos. Por exemplo, como eu falei assim, socioeconômico, que as indústrias elas utilizem matéria-prima e também a sociedade, pois tudo que nós utilizamos vem de matéria-prima. Por exemplo, móveis que nós utilizamos em casa, artesanato, quadros. Então, isso que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Utilizar recursos naturais de modo que haja o crescimento social, haja o crescimento socioeconômico e esses recursos não se extinguem, não sejam extintos e a natureza continue vivendo. Só para encerrar aqui, o desenvolvimento sustentável foca mais nos recursos não renováveis, que são recursos que não se renovam, eu acho que em um prazo de 100 mil anos. Eu não sei se são 100 mil ou 10 mil anos. De modo que esses recursos que não consigam se renovar. Eu vou dar um exemplo. A madeira é um recurso renovável, pois ela pode surgir mais madeira. Porém, petróleo não é renovável. Ele se renova, mas é milhões de anos. Então, ou seja, de que as indústrias possam continuar utilizando petróleo sem que ele se esgote. Então, isso que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal.